Pessoal, seguindo então vamos partir agora para a parte prática, código, e a gente vai resolver aquele problema do preço das casas. Nessa, a gente tem aqui a importação das bibliotecas, né? Tá? E nessa primeira linha de código aqui, depois das bibliotecas, a gente tem uma característica diferente do que eu utilizei nessa aula. As bibliotecas, igual bibliotecas que trabalham com Learning, a Scikit-Learn, TensorFlow e outras bibliotecas, elas trazem algumas bases de dados já dentro da biblioteca, para que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo aqui, alguns testes, né? Pegar um modelo, pegar um tipo de modelo e testar ele com essas bases de dados. Então, são bases de dados de teste, consolidadas, conhecidas, que a gente utiliza aí para comparar diferentes tipos de modelo, as diferentes formas de análise e tudo mais. E essa base de dados que a gente vai utilizar na aula, que é da California Housing, ela está presente dentro da base, da biblioteca Scikit-Learn, que é essa biblioteca onde a gente importa ela aqui, ó, essa linha 12, tá vendo? Então, tem ali algumas bases de dados, não é só essa, tem outras bases de dados. Então, depois, se vocês quiserem, só jogar isso daqui lá no Google, né? Scikit-Learn Datasets, vão ver os diferentes tipos de dataset que a gente tem nessa biblioteca, no Scikit-Learn. Então, a gente já vai utilizar ela dentro da biblioteca. Facilita muito para a gente não ter que procurar a base de dados na internet. A base de dados, algumas das vezes, ela vem com um probleminha ou outro, a gente tem que fazer um pré-processamento, um tratamento mais complexo. Então, a gente utiliza essas bases de dados que já estão na biblioteca, elas já foram tratadas, estão todas já perfeitinhas, já fácil de utilizar, facilita muito a nossa vida. Nessa linha, então, a gente exporta a biblioteca, eu armazeno ela dentro dessa variável housing aqui. Dentro dessa variável house, eu tenho alguns tipos de dados. Vou abrir aqui, não vou entrar em detalhes, mas depois vocês conseguem vir aqui pelo explorador de variáveis e abrir aqui e dar uma olhada. Mas lá dentro eu tenho dois vetores de dados, na verdade, duas matrizes de dados, né? Eu tenho uma matriz de dados, que é essa data, e armazeno os atributos, que são os dados de entrada, por isso que eu coloquei eles aqui no X. E um outro, que é o target, que são os dados de saída daquelas 20 mil e poucas casas, né, que a gente tinha falado, que está aqui, ó, 640, né? Então, tem aqui o X e o Y dessas bases de dados. Então, minhas variáveis de entrada e variáveis de saída, elas já estão tratadas, estão direitinho, é só a gente continuar. Nessa parte de baixo aqui, a gente vai trabalhar com aquilo que eu falei com vocês, para que a gente tenha uma distribuição aleatória dos dados, né? Na hora de fazer tanto treinamento quanto teste. Então, a gente vai trabalhar ali com essa função que a gente está, que é da biblioteca Scikit-Learn, né? Essa função aqui, ela faz justamente o que a gente quer, que é randomizar. Esse random state aqui é uma semente, a gente pode colocar qualquer valor aqui que ele vai fazer a randomização. É a semente do número randômico. Então, ele pega aqui o XY e randomiza eles, ele embaralha esse XY. Nessas duas linhas aqui, é aquilo que eu falei com vocês, é simples, né? É a parte de normalizar dados de entrada. E aí a gente faz isso através dessa função minmax aqui. Essa função minmax, o que ela faz? Ela busca, dentro daqueles valores de x e y, para cada um dos atributos, ela busca o valor máximo e o valor mínimo. E calcula uma escala para que a gente converta. O valor máximo passa a ser 1 e o valor mínimo passa a ser um valor muito próximo de zero. Ela não coloca no zero para não dificultar, para não atrapalhar o aprendizado da rede, mas ela põe um valor muito próximo de zero. Então, ela faz justamente essa regularização. Repara que é muito simples. Só utilizei essas duas linhas aqui para fazer essa normalização. Armazeno aqui a variável, a função minmax escalar dentro dessa variável escalar x e faço o treinamento aqui, ó, transformando o x nessa
nessa variável já normalizada. Então, o x a partir daqui, ele está normalizado. Depois a gente vem para algumas coisas que a gente já vem vendo aí algumas vezes. A divisão dos dados de treino e teste. A gente usa aí o train test split, para a gente poder separar isso em dados de treino e teste. Eu trabalhei aqui com uma porcentagem de 20% para teste e 80% para treinamento. Lembrando que a gente consegue alterar isso de forma fácil aqui, né? Eu posso colocar 30% e verificar se vai melhorar e tudo mais. E aqui a gente tem duas... Eu trabalhei com essa taxa de aprendizado aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente muda essa taxa de aprendizado aqui, que é do algoritmo do Adam, que é do nosso algoritmo, que a gente já vem utilizando em todas as últimas aulas, o Adam, ele é um dos algoritmos mais utilizados para otimizar o processo de treinamento de digitais, e ele tem uma variável do processo dele, que é a taxa de aprendizagem. Essa taxa de aprendizagem, quando a gente muda o valor dela, a gente pode melhorar a qualidade da minha rede. Eu estou propondo para vocês também, vou propor o trabalho e tudo mais, vou enviar a atividade, e aí eu vou pedir algumas alteraçõezinhas. Então, mudar a taxa de aprendizagem, mudar ali algumas características para verificar qual delas fica melhor, o que garante melhor a rede. Vocês vão ver aqui que com essa taxa de aprendizado de 0,01, eu rodei aqui, né, e já tive um R quadrado de 0,80. Se eu mudo essa taxa de aprendizagem aqui, eu vou colocar uma taxa de aprendizagem menor, de 0,1, que é o default. O default da minha taxa de aprendizagem é essa daqui. Aqui. Quando eu rodo com esse valor aqui, ó, vocês vão ver que vai diminuir o meu R quadrático, né? Estou olhando ali só para o R quadrático. A gente vai ter uma piora. Então, se eu mudo a taxa de aprendizagem, se eu reduzo a minha taxa de aprendizagem, melhora um pouco a minha qualidade de previsão da rede. Depois eu vou mostrar um outro gráfico que é interessante. Aqui eu tenho o meu otimizador, que é o Adam, que a gente vai utilizar, né? E aí eu armazenei aqui o Learning Rate, que é essa taxa de aprendizagem, só para a gente poder modificar ela. Trabalho aqui com uma rede sequencial, igual a gente já tinha mostrado isso daqui para vocês em outras aulas, né? A única diferença aqui é que, como a gente está trabalhando com regressão, a gente usa como função de perda o erro médio quadrático, que é aquilo que eu falei com vocês, que é uma métrica, que é relacionada à regressão. E aí, a minha função de ativação também, que a gente utilizou nas outras aulas, uma função de ativação mais... Aqui, ó, tá vendo? O meu R quadrático diminuiu, ele foi para 0,68. Então, eu piorei a qualidade da minha rede quando eu diminuo aqui a minha taxa de aprendizado. Se eu aumento a taxa de aprendizado, ela fica mais próxima de 1, eu melhoro a qualidade da rede. São testes que a gente vai fazendo, não tem como a gente ter certeza. Pode fazer alguns testes e verificar o que melhora. Voltando aqui, a função de ativação é uma função de ativação linear, que a gente utiliza para saídas com regressão. Para bases de dados, para modelos de classificação, a gente normalmente não utiliza o linear. A gente vai utilizar outras funções, que foram as que a gente viu na última aula. Faço aí o treinamento da minha base de dados, utilizando aí... Aqui eu coloquei 150 épocas. Vou mostrar para vocês por que a gente escolheu aí 150 épocas. Faço a previsão aí com o meu modelo treinado. Eu vejo o que deu os meus dados para as minhas entradas de teste. E aqui eu calculo as minhas métricas. Esses gráficos aqui, e imprimo as minhas métricas aqui. Esses gráficos aqui, um deles é o gráfico de dispersão, que eu tinha mostrado para vocês. Já tinha explicado como que a gente analisa ele. Então, esse daqui, ó, é o gráfico de dispersão para 0,001, que é esse daqui. Quando eu olho para esse daqui, ó, eu melhoro. Por mais que ela tenha ficado... O meu gráfico ele não ficou menos inclinado, tá vendo? Aqui ele ficou mais inclinado, então me aproximou mais do R quadrático de 1. E o outro gráfico aqui que eu fiz é a curva de erro do meu modelo. Observa o seguinte, nessa curva de erro aqui, a minha perda, que é o meu erro quadrático, ela começa alto, ela cai bruscamente, o meu erro aqui, ó, ele diminui bruscamente, mas depois, a partir aí de 80 épocas,
ele já se estabiliza. Quando eu utilizo o outro R quadrático de 0,01, o meu erro ele já começa um pouco mais baixo, que é o meu erro de validação aqui, e depois ele vai diminuindo. Só que ele tá vendo que ele tem essas alterações? Ele varia muito, né? Ele vai no pico e volta. Isso é um pouco problemático, mas para esse modelo aqui não foi problema. A gente conseguiu resultados bons. Mas o ideal é que a gente tenha uma curva de validação mais ou menos desse jeito, sem muito aquelas alterações, né? E aí a gente garante um modelo mais estável. Posso rodar aqui mais vezes e eu vou garantir aí 0,068 em quase todas as rodadas. Esse daqui, quando a gente tem essa variação aqui, eu posso até ter um erro menor, que foi o caso, né? Eu tive ali o erro quadrático menor, mas eu tenho um modelo menos estável. No próximo treinamento, pode ser que o meu erro varie mais, certo? Mas, pessoal, é aquilo que eu falei com vocês, o código não é tão complexo da gente visualizar, tem algumas coisas aqui que vocês podem mexer, igual eu tinha comentado durante a aula. Essas linhas aqui, se vocês comentam essas linhas e rodam, né? Comentar é só apertar o Ctrl 1 aí, seleciona as linhas e aperta o Ctrl 1. Vocês vão rodar sem normalizar os dados. Pode fazer a mesma coisa aqui também, sem embaralhar os dados e ver se vai dar alguma diferença, né? Fazer essas análises aí. É interessante vocês poderem mexer no código, fazerem essas análises aí, para vocês conseguirem ver o que está acontecendo e avaliar cada uma dessas metodologias, que seja o embaralhamento dos dados, a normalização. Isso ajuda aí a gente ter uma noção, mudar aqui a porcentagem de teste e treino para ver se vai ter alguma mudança, muda a taxa de aprendizagem, muda aqui a quantidade de neurônios nas camadas ocultas, ó, tá 320, 160. Diminui aqui, ó, põe 160 e 80. Vê se a rede vai melhorar, vai ficar pior, vai, vai atrapalhar em alguma coisa, analisa pelos gráficos. Tenta fazer esses testes, porque isso ajuda muito vocês no entendimento do processo, certo? Gente, é isso. Mesma coisa que eu falei no final do outro vídeo. Qualquer dúvida, se precisar aí de alguma orientação, pode entrar em contato comigo, tanto lá pelo grupo ou pelo AVA também. O ideal é que faça pelo AVA, porque é o nosso canal oficial. E aí eu vou ajudando vocês tirando as dúvidas. Bom, até a próxima aula, gente.